Que a paz esteja com todos nós. É muito comum esses dizeres. Conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração e o mal do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala aquilo que o coração está cheio. Lucas, versículo 6. Guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas, e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis, pois pelos seus frutos. Mateus, versículo 7. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, pois muito virão em meu nome, dizendo, sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, pois levantar-se-ão falsos cristos e profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Mateus, versículo 24. Qual é a missão dos profetas? É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras, tanto profecia como predição, passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo. Disse de todo enviado de Deus com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, então, ser profeta sem fazer profecias. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque quando
foi levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam reunidos lhe cuspiram o rosto. Lhe deram socos e bofetada, dizendo: Cristo, profetiza e dize, quem foi que te bateu? Entretanto, é certo que houve profetas que tinham previsão do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Como as suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, vocês estão vendo que, como disseram, como foi dito, para a gente ter cuidado, né? Não só a gente, todo mundo tem que ter um cuidado. Principalmente, muitos irmãozinhos estão com dificuldade, estão desesperados, aflitos, com muitos conhecimentos em seus lares ou em outros lugares. Isso é comum, todos nós estamos passando. Não existe um lar, uma casa que não tenha um problema a ser resolvido, né, solucionado. Então, muitos se aproveitam dessa situação para enganar. Não, pode vir aqui em tal lugar, tal hora que a gente vai curar, vai fazer isso, vai te ajudar. Você vai ver como vai melhorar a sua vida, né? E como já foi falado, nós todos, gente, passamos por desilusões, por tristeza, por pessimismo, por enganos, né? Muitas vezes. Não é só agora, sempre foi assim, né? Desde que a gente encarnou, a gente está na chuva para se molhar, como se diz. Então, olha, haja atenção, haja cabeça, né? Para a gente raciocinar, não é por aí. Eu tenho que ver se isso está certo, como é que eu devo resolver. E assim mesmo orientar. É que muitas vezes, gente, eu tiro por mim. Às vezes a gente fala as coisas para a pessoa, olha, você siga isso, faça aquilo. Mas há pessoas que não aceitam. Ah, não, né? Isso daí eu não quero, isso daí eu não vou deixar para depois. Então fica assim, como se diz aí atrás, como foi dito, palavras ao vento. Então, muitas vezes a gente lança uma sementinha, mas o vento levou embora. O próprio vento levou embora e ficou nulo aquilo que a gente foi falado. Mas não é por aí que nós vamos cair desiludidos. Nossa, a pessoa não escutou. Uma hora sim ela vai escutar. Porque de tanto sofrer, de tanto passar desilusão, tristezas, pessimismo, coisas erradas, a pessoa, no momento, ela vai ter que raciocinar, ela vai ter que procurar uma saída e devagarzinho ela vai vendo, nossa, não é por aqui, é assim, eu devo seguir esse caminho, devo melhorar tal situação e assim por diante. E muitos profetas, que nem foi falado aqui, a missão deles, né? Gente, quantos não vieram aqui, que toda vez que a terra estava numa situação periclitante, era enviado, né? Vocês veem aquele desde um assunto que eu falei sobre as raças, quando começou a ter a raça branca, né? Porque antes não tinha raça branca. Há muitos que por aí que você fala sobre as raças, sobre as coisas, ninguém sabe, todo mundo não liga para isso, desconhece. Mas é importante nós sabermos tudo que relaciona ao nosso planeta, tudo que relaciona a vida nossa, gente. A gente não pode ficar indiferente. Então, quando começou a dita raça branca, que começaram a aparecer, foram encarnando vários seres, né? Vocês não sei se vocês estão lembrados, ou alguém, muitos,
né? Muitos poucos talvez tenha visto que eu falei sobre esse negócio da raça, quando eles se defrontaram com a raça negra, né? E que foi preciso, gente, foi preciso a espiritualidade rapidamente usar o concurso de um profeta, né? Que era um rapazinho, um nome simples, mas no momento não estou bem lembrado. E foi ele, mocinho ainda, que conseguiu acalmar os ânimos e não houve morticínio, porque a raça branca estava em perigo. Então, vocês estão vendo, outras ocasiões, quando Jesus também foi chamado para vir no meio dos homens aí, dos hebreus, porque, como já foi dito, eles não aceitavam a realidade, eles eram irracíveis e teimosos, né? Eles achavam que eles que sabiam, que eles que faziam, e não aceitavam as coisas. Eles eram, muitos deles não aceitavam a situação. E com isso criava problemas, né, entre eles. Estava tendo muita confusão. E havia necessidade de a vinda de mais um, né, para estabelecer, com os seus ensinamentos, estabelecer pelo menos um pouco de paz, né, um pouco de conhecimentos também que estava faltando. Então eles viram que já estava na hora deles entenderem esses conhecimentos. Foi quando Jesus veio, né, entre os hebreus. E que é missão, né, valiosa, grande de Jesus. Muitos outros vieram, muitos deles sofreram, todos eles, gente, sofreram porque não eram aceitos, morriam na fogueira, eram assassinados, né, fazia com que eles tomassem veneno, né, e muitos sábios, profetas, conhecedores de assunto, que tinham na mão tudo aquilo de bom, de maravilhoso, mas acontece que eles estavam, de uma certa maneira, atrapalhando aqueles que não queriam que o conhecimento se expandisse, que passasse para o povo, né? Então eles escondiam, faziam o possível e o impossível para acabar com esses elementos, como eles diziam. E por aí continua a história, né? Que não é então de agora, de hoje, nesse momento que a gente está passando por essas todas as coisas que estão evoluindo dia a dia, né? Estão procurando tapar o sol com a peneira, quando não tem jeito mais. É evidente que não há mais jeito. Então, esses profetas então eram pessoas maravilhosas que vinham com essa missão, trabalhar em benefício. E eles não escolhiam nem o lugar, nem o tempo. Eles vinham com toda a boa vontade do mundo, né? Muitos deles. E eles profetizavam, quer dizer, eles vinham já com dom, gente, da mediunidade. Por isso eles alertavam as pessoas: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai passar lá no Egito mesmo. O faraó vivia a poder do profeta. Tinha o profeta que falava que vai acontecer isso. Não, guarde aquela época que havia uma epidemia, né, pragas, tudo ele era alertado por meio desse profeta, por meio de as sacerdotisas sempre tinham mediunidade. Então elas profetizavam, falavam coisas que iam acontecer, o porquê que não podia fazer, e assim por diante. Só que tem uma coisa, que há certas situações que não podem ser reveladas, não podem ser contadas, né? E quando é que eu vou morrer? A pessoa pergunta para o médico. O médico falou assim: olha, no primeiro lugar eu não tenho. A gente tem que ter ordem para determinadas coisas. O espírito também. Não é porque a pessoa está querendo que o espírito vai, a não ser que seja espírito mistificador que gosta de fazer confusão. Mas tudo tem
um negócio chamado obediência. E tanto os espíritos como nós encarnados, nós temos que seguir isso, né? Seguir essa obediência. Então, nós estamos falando sobre a vinda desses profetas e que a gente não deve saber ver bem naquilo onde a gente está pondo o pé, aonde que a gente vai, aquilo que a gente, policiar mesmo a gente, o que a gente está pensando, se é coisa boa, se traz alguma coisa, um fruto bom, e assim por diante. Isso sempre nós teremos estar nessa situação. Espero então que tudo que tenha sido dito tenha causado algum efeito em alguém.